Olá, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos. Estamos em mais uma live da série Mães em Casa. E você é muito bem-vinda, você mãe que quer conhecer mais sobre criação de filhos, sobre educação de filhos assertiva. Eu acredito que é o lugar, né? É o tempo em que nós precisamos aí nos apropriar de conhecimento, ferramentas e poder nos ajudar. Eu acredito no movimento de pais e mães, né, conscientes, com conhecimento e capacitação necessária aí. Nós vamos criar uma geração de filhos fantástica, sabe? Assim, filhos que realmente têm consciência do que vieram, né, fazer nesse mundo, do seu papel, da sua missão e do seu propósito de vida. Porque é a nossa função. Nós, como pais e mães, temos a função de levar os nossos filhos a descobrir sua missão, sua visão de mundo, né, seu propósito na vida e capacitá-los para isso. A família é a unidade social mais importante. É na família que o primeiro referencial de liderança acontece. O primeiro referencial de liderança na vida de um ser humano é a liderança paterna e a liderança materna. Nós somos os referenciais. E isso é muito bom, isso é um privilégio para nós, né? Existem discussões aí de quem a escola ensina, a família educa. Eu digo para você que a família faz todas as coisas. Nós somos a primeira escola dos nossos filhos. A nossa casa é a primeira escola e eu e você somos os primeiros professores. Então, o primeiro referencial de liderança é nós, né? Então, é muito bom nos conhecer. O tema de hoje, a mãe centrada em si mesma, é fantástico você compreender como é que roda essa mãe. Você vai entender, inclusive, se você tem algumas dessas características, né? Se você tem caminhado numa direção um pouco aí de uma codependência emocional, sabe? De uma necessidade de heroísmo, de certa forma até meio insano, porque quebra regras que não poderiam ser quebradas, né? Não devem ser quebradas numa família saudável, uma família funcional. Então nós vamos falar desse tema hoje, a mãe centrada em si mesma, tá bom? E olha só, sejam muito bem-vindos, tá? Seja bem-vindo, Tiane, Josiele. Vai chegando, pessoal, que nós temos muita coisa para falar. Cada tema, ele tem uma profundidade enorme. E se você quiser depois entrar lá no nosso site, treinamentoDePais.com, baixa o e-book Tipos de Pais, que aí você consegue entender melhor, né, todos os tipos. E ainda no final tem a roda da vida de que tipo de pai e mãe você é. Então ali você vai poder avaliar um pouco o seu perfil. E qual é a intenção? É que quando nós temos um conhecimento, quando nós entendemos como funciona aí, né, os tipos de pais, eu me encontro num perfil mais elevado, porque a roda da vida de que tipo de pai você é, ela te dá ali uma condição de se analisar. Olha, eu tenho uma tendência permissiva, uma tendência autoritária, eu sou super protetora. E você consegue entender o que é que a gente causa na vida dos nossos filhos, que a curto, médio e longo prazo vai trazer comprometimento no desenvolvimento dele. A ideia é que quando nossos filhos forem adultos, eles sejam saudáveis, eles vão para a vida, assim, eles vão para a vida com muita confiança, né? E se eu estou no movimento disfuncional, desequilibrado, ali com um pouquinho de falta de saúde, né? Um pouquinho de comprometimento, o que vai acontecer? Eu vou gerar filhos disfuncionais, né? E você, a mãe centrada em si mesma, por exemplo, é um tipo de mãe que os filhos crescem e continuam ali dependendo da opinião dela, dependendo em muita coisa dela, e ela é aquela mãe que vai quebrar qualquer regra para poder ser a heroína dos filhos. Então, é algo muito perigoso, é algo muito nocivo, porque nós não estamos criando homens e mulheres que vão construir sua própria história. Eles ficam vinculados no passado, na família do passado, né? Na família do pai e da mãe, que aí eu vou trazer esse conceito para vocês, tá bom? Então, falando em mãe centrada em si mesma, eu quero trazer um conceito de família.
para você entender o contexto, tá? É o conceito de sistêmica. Quando nós trabalhamos aí com coach familiar, a gente tem um conceito de sistêmica familiar, inclusive é o que embasa, né, todo um processo de constelação, que é uma ferramenta que nos ajuda a entender a dinâmica das famílias, para você poder diferenciar um pouquinho. Então, nós, com os nossos filhos, somos a nossa família atual, tá? Independente da dinâmica dela, ela é o que você tem de atual. Seja o filho, os filhos, a mãe e o pai junto, um pai ou uma mãe só, um pai e uma mãe que veio de uma outra aliança, né? Já estão numa segunda aliança ou numa terceira aliança. Não importa a dinâmica familiar que você está, tá bom? Não importa, todas as dinâmicas são família, né? E a ideia é assim, ó, a família, ela não existe porque chegou o filho. Ela já existe e o filho chegou, tá? É muito importante que você entenda isso, porque entender a mãe centrada em si mesma é entender que ela não tem essa consciência. Ela não tem essa consciência, tá? Então, a família, ela é formada pelo o casal, tá? Casou ou se uniu, estão juntos, decidiram viver uma vida em comum, ali nasceu uma família. A criança, ela é alguém que chega na família, entende? Nós chamamos essa criança de um membro bem-vindo, um membro amado, mas ela veio da união de duas pessoas, um homem e uma mulher, tá joia? Então é interessante você entender esse conceito porque tem algumas questões sérias, né? Por exemplo, a síndrome do ninho vazio, falta essa consciência nos pais. Então, eles não têm essa consciência da família enquanto casal. Aí os filhos nascem, crescem, eles direcionam, ou um deles direciona toda a energia para os filhos, toda a expectativa. Quando eles crescem, aí vem essa síndrome do ninho vazio, que precisa, em muitos casos, até de atendimento psicológico, né? Até psiquiátrico, porque a pessoa surtou, ela não é mais ela, né? Os filhos saíram e aí ela deixa de ser mãe na cabeça dela. E não é a ideia. Então, a minha família atual é aquela com quem eu convivo hoje, meus filhos, meu marido, seja a sistêmica familiar que você tem, a dinâmica familiar que você tenha, e a família de origem, a família do seu pai, do conceito, para você entender o nosso papo, né? O nosso bate-papo aqui hoje, tá bom? Bem-vindo, pessoal. Muito bem-vindos. Então, olha só. Qual é a diferença da mãe centrada em si mesma e de um referencial que eu tenho trazido muito para vocês? A internet está oscilando aqui hoje. Então, essa mãe não, ela quer de fato, que as pessoas olhem para ela e vejam a heroína que ela é e que os filhos também olhem para ela e vejam a heroína que ela é, tá bom? Bom, qual é a grande questão? Que o filho nesse movimento, ele se torna mais um objeto, tá? Um objeto para alcançar o objetivo dessa mãe, do que efetivamente um filho que ela quer educar, treinar, né? E liberar para a vida. Como um objeto, como assim? Neste processo de ser uma mãe maravilha, nem sempre o que a criança sente, pensa, é valorizado. Entende? Nem sempre. Enquanto no momento ela faz tudo para a criança, inclusive quebra regras, tá? Para que algo seja resolvido, ela abre mão dos princípios. Aí eu vou te dar um exemplo prático, por exemplo, quando um filho bate no outro, numa outra criança, ou um filho pega algo de outra criança que ele quer muito, muito. E há um objeto que a criança queira muito, ela é capaz de, uma mãe, né, com essa característica, ela é capaz de ignorar o fato que ele pegou alguma coisa de alguém e manter aquele objeto com ele, entende? A ponto de, inclusive, dizer para outra mãe, ou dizer para quem for, que ela não sabe o que aconteceu, que ela comprou, entendeu? Que ele ganhou. Tá conseguindo entender o contexto? É uma mãe que abre mão de princípios para poder atender uma expectativa da criança, não porque, é isso que é muito importante você entender, não porque ela é uma mãe muito amável, ama demais, não, é porque ela quer ser heroína, entende? E o problema de ser heroína nesse contexto é que ela abre mão dos princípios básicos, absolutos, inegociáveis na educação de filhos. Percebe? Então, quando há essa característica, já há uma disfuncionalidade, já há um desequilíbrio, entende? Já há uma disfunção que nos faz entender que um adulto que abre mão de princípios, de valores importantes, em detrimento de satisfazer o desejo de uma criança, ela está no movimento disfuncional e, em muitos casos,
patológico, clínico, entende? Porque uma mãe que incentiva, porque quando eu pego meu filho num comportamento errado, inadequado, que na minha família não é permitido, mas eu permito, eu não só estou quebrando as regras, como eu estou criando uma nova cultura familiar totalmente disfuncional. Percebe? E aí comprometendo a construção do caráter do meu filho, a construção do caráter dos nossos filhos é feita por nós, principalmente nos primeiros anos de vida, né? Nessa fase da infância aí, ele vai construindo o seu caráter. Tá dando para entender, pessoal? É muito importante que você entenda isso, ok? Bom, qual é o nosso maior desafio para a gente entender se a gente tem esse perfil? O maior desafio é que nós somos uma mãe centrada em si mesma, ela tem um alto nível de aprovação externa. Porque ela se esforça muito para ser aquela mãe perfeita, sabe? Maravilhosa. Aquela mãe extremamente presente em alguns momentos, né? Normalmente na escola ela está sempre ali atuando, ela está atuando nos grupos, ela precisa ser vista, entende? Ela precisa ser conhecida como a mãe do fulano. Entendeu? A mãe do Pedrinho, do João, da Maria, ela se envolve muito. Um dos fatores para você entender a disfuncionalidade é o padrão de coerência nisso mesmo. Há uma falta de coerência nesse processo, entende? E aí, como eu disse, os frutos é que vão te dizer se você conhece alguém, enfim, se você está identificando que esse tipo de mãe aí de alguma forma te alcançou. Gente, é muito comum quando a gente trabalha esses temas que as pessoas falam, nossa, a minha mãe foi assim, sabe? Você quer ver um lugar para achar mãe narcisista, mãe centrada em si mesma, sabe? Pais autoritários, é quando a gente fala sobre tipos de pais, porque a primeira coisa que vem é ir lá na minha família de origem e olhar o referencial que eu tive de mãe e de pai, né? E aí a gente começa a identificar algumas coisas. Um tempo atrás, uma amiga, professora, já até aposentada, já voltou a dar aula, e ela descobriu que ela tinha uma realidade de uma mãe narcisista. Então, assim, é muito duro algumas realidades que a gente tem. E quanto mais cedo eu me identifico como uma mãe centrada em mim mesma ou uma mãe narcisista, melhor é o processo, porque aí eu tenho uma consciência, eu vou me tratar, eu vou buscar ajuda, né? E se eu tive, como foi o caso dessa minha amiga professora, ela sabe lidar agora. O sentimento de culpa que a mãe trazia sobre ela já não tinha mais o mesmo efeito. Ela já tinha uma consciência, né? Ela adquiriu uma consciência pelo conhecimento de que aquele tipo de... aquele comportamento da mãe dela não era culpa dela, era uma patologia mesmo, né? Precisava de tratamento. Então isso é libertador quando a gente entende, tá? O problema de ser uma mãe centrada em si mesma é que você vai criar um referencial equivocado, principalmente no que se refere à integridade moral, né, da criança. Não vai conseguir liberar essa criança, por quê? Porque há um padrão de codependência, entende? Nosso maior problema quando a gente fala de trabalhar esse tipo de mãe, esse perfil de mãe, é um padrão de codependência que nós criamos, né? Que a mãe cria em relação aos filhos, né? E a codependência, ele é um transtorno emocional, sabe? Ele é um transtorno que se caracteriza pela dependência de uma pessoa em relação à outra, sabe? É o caso, por exemplo, de uma esposa com um alcoólatra. Ela se torna tão codependente emocional que ela passa a permitir muitas coisas. Ela permite que ele perca o emprego e ela acaba assumindo como arrimo de família, permite que ele seja violento e vai permitindo. Por quê? Porque é um padrão de codependência emocional. No caso dessa mãe, há um padrão de codependência dos filhos, sabe? Porque como ela é heroína, ela resolve o problema dos filhos, ela atende as expectativas dos filhos, ela coberta as transgressões dos filhos, né? Eles acabam, de certa forma, aí se acomodando nesse padrão. Eu tenho uma mãe que me protege, que cuida de mim, né? E ela acaba... Por que ele é doentio? Por que é nocivo? Porque em educação de filhos, nosso papel não é esse. Nosso papel é de liderar nossos filhos no processo de obediência, responsabilidade e liberdade. Entende? É um processo. Tá dando problema na internet. É aquela que vem acobertar, resolver o problema dos filhos, entendeu? Ela não responsabiliza ele. Então, assim, no que se refere ao treinamento moral, né, na busca aí dessa construção da identidade moral, é muito comprometedor.
E é comum você ver filhos adultos em que as mães resolvem todos os problemas. E normalmente são problemas muito ruins. São problemas com a justiça, são problemas de filhos que têm filhos e não assumem as suas responsabilidades. Tem problema com honestidade mesmo, sabe? Arruma um emprego, tem problema com honestidade no emprego, não consegue se relacionar facilmente, então também tem dificuldade em todas as suas relações sociais. Por quê? Porque não há um padrão moral de integridade. A mãe foi acobertando, porque como ela precisava ser heroína, ela ia satisfazendo aí os desejos dos meninos e das meninas, né, dos filhos, e com isso esses meninos foram crescendo com problema de caráter. Então é muito comum, quando você vê um adulto em que os filhos não se acertam na vida, os pais têm que ficar correndo atrás de resolver problemas sérios deles, sabe? Assume os filhos do relacionamento, porque o relacionamento mal começou, já não dá certo. Então é um papel aí, é um personagem, né, de maternidade, que ele cria muitos problemas por isso, porque a necessidade de ter uma aceitação externa, e aí é do filho e da sociedade e das pessoas, faz com que se quebre regras quando são pequenos, sabe? Aquela coisinha mesmo da mãe que é coberta, algumas falhas, alguns problemas na escola nunca é com os filhos dela, não é problema com o filho dela, é com os dos outros. Então, assim, pode ser que você tenha essa característica? Pode. Pode ser que não tenha? Pode, tá? Eu acho que se você conseguir olhar para os frutos que você está gerando, vai trazer uma consciência para você. E aí, qual é o caminho, né? O que fazer aí, na verdade? Na verdade, é pensar um pouco assim, qual é o resultado, né? Que resultado, então, eu vou gerar? É isso que eu te disse. Você vai ter filhos inseguros, tá? São adultos inseguros, não conseguem tomar decisão. Não tem identidade, entende? Não tem identidade. A mãe centrada em si mesma é fruto de problemas da infância, tá? Ela já teve feridas enormes na infância, provavelmente muita rejeição, provavelmente muita censura, muita crítica, muitos problemas. Ela traz isso para a sua maternidade, ela carrega isso para a sua maternidade. Com isso, ela traz para os filhos uma cultura familiar contaminada, uma cultura familiar em que não há princípios absolutos, sabe? Aqueles que de fato você defende com unhas e dentes como verdade, como excelência, né? Como trabalho, como solidariedade, lealdade, respeito entre os irmãos, respeito entre os pais, entre os mais velhos, os avós. Quando isso não é claro, porque a mãe centrada em si mesma, ela vai quebrar a regra para poder atender ali, para poder ser a heroína. Então, uma hora ela vai militar de um lado, ela vai ser extremamente permissiva. Na outra, ela já não vai ser, ela já vai ser mais ou menos. Na outra, ela vai arrumar um jeito ali do pai aceitar os comportamentos dos filhos quando o pai cria alguma objeção, entendeu? Então, enfim, nós precisamos olhar para essa pessoa. Oi, meu bem, tudo bem, Natália? Hoje eu tô com um pouquinho de dor, mas vai passar. Então, quando a gente olha para essa mãe centrada em si mesma, que ela não tem esse foco, não tem essa consciência da identidade familiar que ela tem, ela vai criar problema, entendeu? E os frutos são esses, são filhos inseguros, que sempre vai depender dessa mãe para tomar decisão. Eles vão sempre pender para o lado da mãe, porque ela é a heroína dele. Deu um problema na mãe que corre. E isso, se nós estamos falando de um adulto que se casou, por exemplo, dá muito problema no sistema familiar. Na sua família atual, a sua esposa diz uma coisa, o seu marido diz uma coisa, e você corre para a mãe para resolver, ou né, a esposa, o esposo, enfim, vai sempre buscar a mãe como referencial de solução ou de proteção, vai dar problema, entendeu? E aí o que acontece? Dá problema no casamento, não dá certo, volta pra mãe, a mãe de novo é heroína, e aí vai quebrando o processo, vai quebrando o sistema. Oi, Pedro, bem-vindo, meu bem. Ok, gente, então, o que fazer? O que fazer, né? Como fazer para que esse vínculo doentio, disfuncional, não saudável, não é bom que os filhos cresçam assim, não vão conseguir ter sua família saudável, não vão conseguir descobrir seu propósito e missão de vida, porque vai estar vinculado a essa mãe, né? Porque é isso, é uma codependência mesmo. Os filhos se tornam dependentes dessa mãe emocionalmente, psicologicamente, muitos financeiramente. Eles entendem que eles podem fazer o que eles quiserem,
tá? De errado, de inadequado, de imoral, né? Enfim, quebrar as regras da sociedade porque tem a mãe heroína por trás para poder aí segurar junto a questão com eles, entendeu? Aquela mãe que vai fazer de tudo para poder defendê-los. Um exemplo, por exemplo, um adulto comete aí um crime, uma transgressão legal, a mãe é aquela que vai pagar o advogado, ela vai correr atrás de tudo, ela vai por anos visitá-lo ali no sistema carcerário. Então ele sabe que ele pode contar com a mãe para isso. E a mãe está aqui para dar apoio mesmo. Mas uma coisa é dar apoio, outra coisa é acobertar, proteger, entendeu? É essa permissividade que explode na vida adulta. E tudo isso por quê? Porque há um nível de carência na mãe que vem lá da infância, que é disfuncional, que é doentio, não foi tratado, precisa ser tratado, sabe? Então, se você tem problemas aí da sua infância, problemas que você sabe que tem, você sente, você tem um padrão de rejeição muito acentuado, precisa tratar isso, porque nós vamos lançar a expectativa nos filhos. Então, assim, eu para ser amada, eu vou fazer o que for preciso. Eu para me sentir importante, heroína, eu vou fazer o que for preciso, tá bom? Bom, o que nós precisamos entender, então? Nós precisamos entender que se você está num padrão desse, você fala, nossa, Cirlei, tem tudo a ver comigo, eu sou isso, ou então tem tudo a ver com a minha mãe. Ok, vamos imaginar que a sua mãe é essa mãe centrada em si mesma e você é fruto disso. Olha para você, vê o nível de autonomia que você tem na vida, vê o nível de responsabilidade que você tem em relação às suas coisas, seus compromissos, seu projeto de vida, entende? Vê isso. Olha, outra coisa, mãe centrada em si mesma ignora em muito a participação do pai na educação dos filhos. Ela é mais conhecida como mãe do que como a esposa do fulano, entendeu? O pai é anulado em muito nessa relação, tá? Nós precisamos entender, nós precisamos olhar e dizer, peraí, meu marido tem responsabilidade nisso, ou o pai, né? De repente não está nem juntos, mas seja como for, pai é responsável pela educação dos filhos. E a mãe centrada em si mesma, ela não liga muito para isso não, tá? Não, ela não está muito preocupada com isso não, ela quer realmente governar aquela relação ali, né? Ela quer ser a matriarca daqueles filhos num perfil ali bastante disfuncional, fora do padrão, mas porque ela precisa ser heroína e o pai vai atrapalhar nesse processo. Então assim, perguntar, ela diz alguma coisa. Então tem que tomar muito cuidado porque também cria um vácuo, né? Cria um vácuo, dá problema na identidade da criança, tá? Ok, pessoal, então entendendo que eu posso ser uma mãe, eu posso ter tido uma mãe centrada a partir de hoje, a mamãe entendeu que isso que eu faço não é bom e nós vamos mudar, tá? Eu fiz até hoje, me perdoas, né? Porque eu te causei dor, enfim, é você que vai saber em que nível de reconciliação, né? De conciliação você vai ter que caminhar aí com seu filho. Mas o fato comece do marco zero, tá? Marca zero hoje, ó, hoje zero a conta, me perdoa, eu não sabia, eu não entendia, mas agora eu sei e eu não quero que você seja um adulto dependente, eu não quero que você seja um adulto sem identidade, eu não quero ser uma mãe que vou atrapalhar o seu desenvolvimento, a sua felicidade, o seu sucesso na vida. Tá dando para entender? É com muita humildade que a gente faz essas coisas, viu, gente? Então é olhar para o meu cenário e dizer, olha só, eu tenho algo errado comigo, eu vou resolver, eu vou buscar me cuidar, porque em muito isso é clínico, precisa de terapia. Tá? Precisa de ajuda mesmo, é uma patologia. Se você chega no ápice, por exemplo, de negociar princípio com seus filhos, permitir que meu filho pegue alguma coisa de alguém, ainda acobertar, isso é patológico, tá, gente? Isso é sério. Isso precisa ser tratado, é um padrão muito disfuncional. Ou permitir que o meu filho ou minha filha seja extremamente agressivo com os outros, né? Porque ele é agressivo, ele tem esse comportamento e eu como mãe vou permitir, porque eu quero, você entendeu? Né? Porque eu não quero que ele sofra, ou porque eu protegendo ele naquele comportamento, eu vou ser a heroína dele, entende? Não dá pra ser assim, tá joia? Então, se você compreende isso, identificou, tá? Muda o padrão. Lembra do princípio da realidade criada. Nós, pais, somos capazes, criadores, nós somos criadores de realidades. Então, eu olho para o cenário, admito a minha limitação. Hoje você entende que é extremamente perigoso rodar desse jeito. E se você não conseguir fazer essa mudança sozinha,
vai buscar ajuda, mas precisa, tá? Porque, olha, vale muito a pena quando a gente enfrenta aí os nossos fantasmas, os nossos medos, as nossas ansiedades, a nossa necessidade de aceitação, de ser amado, né? Então, às vezes eu sou muito carente, eu sou uma pessoa que nunca fui valorizada, nunca fui uma mãe, uma pessoa que fui olhada como alguém que fez diferença, como alguém importante, como alguém especial, e nos meus filhos eu consigo ser essa heroína. Então eu vou fazer tudo para ser essa heroína. Então você fica se alimentando dos seus filhos, entendeu? É uma coisa assim muito doentia. Não pode, né? Nós precisamos ser aí corajosas para olhar pra gente e dizer, preciso mudar de vida. Ok? E olha só, nós paramos aqui hoje com a nossa mãe centrada em si mesma. Amanhã nós vamos trabalhar outro tipo de pai ou de mãe. Eu vou olhar ali o que me pediram um ali, eu vou divulgar para vocês, tá bom? E nós vamos rodar a semana inteira assim. Na semana que vem, a gente vai escolher um tema. Eu tenho um tema que uma outra mãe me passou, mas se você tiver alguma sugestão, nós estamos aqui